Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Café com Cura. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você conseguiu escolher para vir tomar esse cafezinho comigo. Antes de mais nada, já peço que você dê uma curtida nesse conteúdo, compartilhe com quem possa se interessar e se você está chegando agora, aqui tem uma playlist chamada Café com Cura. Tem vários episódios, assista em ordem que nós estamos fazendo a leitura completa do livro Theta Healing de Diane Steibel. Vamos continuar nossa leitura? Já pegou seu café? Eu tenho recebido muitas mensagens aqui e também lá no direct no Instagram. Muita gente está escrevendo, nossa, tô amando essa filosofia, mas isso não é para mim. Gente, essa é a leitura de um livro. O método, o treinamento, o exercício está num curso. Eu vou dar agora em maio o último curso DNA básico desse semestre, que é totalmente online. Ele vai trazer o treinamento do que é a base da técnica que está nesse livro. Essa leitura aqui não dispensa o curso. Todo mundo pode sim fazer Theta Healing. O único pré-requisito para que você desenvolva essas habilidades intuitivas é realmente acreditar, ter uma crença central nesse criador de tudo que é, né? Que você pode dar qualquer nome, todas são correntes que levam a essa mesma fonte criadora. A partir dessa crença central, tudo pode ser feito. Você pode trabalhar no seu corpo energético, liberar as crenças e os bloqueios que impedem que você realmente acesse esse estado ou acesse esses poderes, essas habilidades psíquicas, né, de curador que todos temos. Então, venha fazer um curso, vai ser um prazer te receber. Gente, não deixa para investir na cura quando a doença já está instalada. Não deixa para investir na resolução do problema quando ele já está aí. Vem antes, vem aprender essa ferramenta. Você vai ter uma ferramenta incrível para lidar com as questões da sua vida. Os desafios não vão desaparecer, mas você terá uma ferramenta que vai te ajudar a olhar para tudo sem drama, se liberando dos padrões que a mente criou e que aprisionam a gente ao antigo sistema. E por que isso acontece? Porque tudo é crença. Tudo que você acredita que é crença e está governando a forma como você sente, percebe, reage ao mundo, a forma como você cria a sua realidade. Nós já entendemos o que são crenças, já entendemos o que são programas, como eles estão criando a nossa realidade, né? Como eles estão engatilhando as respostas que a gente dá. Se você não entendeu isso ainda, volta lá atrás, vai na playlist, segue passo a passo até chegar aqui de novo, tá bom? E se você está me acompanhando dia após dia, então vamos conhecer agora os 4 níveis de crenças. Número 1, nível primário. É conhecido também como nível central. Crenças primárias são aquelas ensinadas e aceitas desde a infância nessa vida. Elas são crenças que se tornaram uma parte de nós, são mantidas como energia no lobo frontal do cérebro. Essas crenças ficam instaladas aqui no nosso lobo frontal, estou colocando a imagem do lobo frontal. Elas ficam aí instaladas em forma de energia, tá? São as crenças que a gente recebe desde o momento da nossa concepção, lá na barriga da mamãe. Então, tudo que é dessa vida, desde a concepção, na gestação, primeira infância é uma fase que a gente recebe muitas crenças, porque nós estamos funcionando numa frequência predominante teta, estamos sendo realmente programados, mas até hoje nós recebemos crenças e que estão nesse nível primário, que são instaladas, alojadas nesse lobo frontal, tá bom? Por exemplo, se eu tô te contando agora, né, essa filosofia do Theta Healing, que para mim é uma verdade, é uma crença. Se você está acreditando nisso, isso está sendo absorvido para você também como uma crença. E essa crença, apesar de você já poder estar numa idade mais avançada, não importa. É dessa vida, desse tempo e espaço, então é uma crença de nível primário, tá? Exemplos dessa crença. Seu pai, quando você era pequeno, não tinha paciência de te ver fazendo lição de casa e falava, como você é burro. Pronto, ela registrou, eu sou burro. Um amigo seu falou que você era desengonçado, que você era muito magro e alto. Eu sou feio. Eu sou desengonçada. Seu irmão brincou com você na infância, falando que você não era filha da sua mãe, que você era adotada, que você era filha do vizinho. Se lá dentro você acreditou em algum nível, pode ser que isso esteja te engatilhando de alguma forma ainda hoje. E como que acontece dentro da barriga da mãe? Por exemplo, a sua mãe quis
abortar. Sua mãe quis interromper a gravidez e depois desistiu, ou mesmo assim a gestação vingou. Então pode ter formado uma crença primária ali de rejeição. Então agora nós vamos para o segundo nível. Número 2, o nível genético. Nesse nível, os programas são herdados dos ancestrais ou estão sendo adicionados aos nossos genes nessa vida. Essas crenças são energias armazenadas no campo morfogenético em torno do DNA físico. Esse campo de conhecimento é o que informa a mecânica do DNA o que fazer. Então, crenças genéticas são passadas de pai para filho, tá? Elas não alteram o material genético, elas não alteram o que está no DNA, mas elas são acrescentadas como informação num campo energético que fica em torno do DNA da célula, chamado campo morfogenético. As constelações trabalham com esse campo, né? A epigenética fala desse campo. A epigenética, que é o que está acima da genética, vai dizer que esse campo é o interruptor de liga e desliga do que está no gene. É esse campo que vai ativar ou desativar o que já está naquele gene. Vou te dar alguns exemplos. Vamos supor que o meu pai fosse um ateu. E aí, no momento da vida dele, através de um sofrimento muito profundo, dele quase morrer, ele se conectou com Deus. Ele pode ter criado uma crença ali de que ele precisa quase morrer para ficar perto do Criador ou para acreditar em Deus. Esse momento foi tão importante na vida dele que gerou um imprint na célula dele, ou seja, ele foi acrescentado enquanto informação a esse campo de energia, esse campo morfogenético da célula e passou por espermatozoide dele. Então, quando eu nasci, eu posso ter vindo com essa crença, com esse programa de fábrica, dizendo que para eu me conectar a Deus, eu preciso ter uma situação de quase morte, de sofrimento. Pode ser que as minhas irmãs não recebam esse programa, ou pode ser que elas recebam também, não importa. Ele vai passar para mim assim como uma característica física, assim como eu posso ter recebido do meu pai a cor dos olhos, eu posso também ter recebido essa crença. Entende? Ela não alterou a minha genética, mas ela foi acrescentada como informação. Da mesma forma, eu posso, através da minha experiência dessa vida, começar a acreditar em alguma coisa, né? Passar isso para as minhas células e mandar essa informação para os meus filhos junto com as minhas características genéticas. Sabe aquelas pessoas que nunca tiveram escassez de comida, sempre tiveram uma mesa farta, mas de repente elas têm aquele hábito, né? Que parece que a comida vai fugir, precisam sempre garantir o seu, colocam a travessa ali de bife e elas já querem garantir o delas. Sabe esse tipo de coisa? De pessoas que nunca passaram fome, mas se comportam como se a comida sempre fosse acabar? Elas podem ter dado aí uma crença genética de que elas precisam comer tudo muito para garantir a sobrevivência, porque elas não sabem quando vai ter. De repente elas têm um ancestral, um avô, um pai, alguém que passou por isso no Holocausto, que passou por isso num momento de guerra, aonde para ele isso teve uma função importante. Ele realmente precisava comer até o fim para garantir a sobrevivência, porque ele não sabia quando viria mais. Então isso teve importância na vida dele e foi acrescentado como informação. No entanto, essa criança que nasce hoje e tem fartura à mesa ainda está reproduzindo a mesma energia da crença sem a menor necessidade. Ou melhor, sem a menor necessidade, mais ou menos, né? Porque o seu subconsciente é muito esperto, a gente vai entender lá pra frente que ele sempre encontra um ganhozinho nisso, um aprendizado. Por isso ele mantém. Essas crenças no nível genético, elas ficam localizadas no campo morfogenético da célula, como eu falei, em volta do DNA. 3. O nível histórico. Esse nível diz respeito a memórias de vidas passadas, a memória genética profunda ou então a experiências do consciente coletivo que trazemos para o presente. Essas memórias são mantidas em torno do campo áurico. Enquanto a genética está no campo genético, a histórica está em volta do campo áurico, aqui em cima, tá? Como se fosse por cima dos ombros aqui. São as crenças que a gente recebe de uma genética mais antiga. Enquanto as do nível genético são até 7 gerações para trás, quando passa de 7 gerações, quando é uma genética muito
antiga, bem ancestral, né? Então já é considerado um nível histórico. Além disso, são crenças também do inconsciente coletivo, que a gente capta, né, desses grupos que a gente pertence, capta da coletividade. Por exemplo, se eu acredito na crise, é uma crença do coletivo. Nós temos muitas crenças da igreja, né? Crenças que, por exemplo, só os pobres entrarão no reino dos céus. Então, às vezes você passa uma vida batalhando para ganhar dinheiro, mas se auto-boicota porque você tem medo de não entrar no reino dos céus, porque você acredita que os ricos são maus. Você pode ter crenças aí, enfim, muitas crenças. Crenças de grupos, crenças de religiões, de filosofias, tá? E crenças de ancestrais mais antigos. E por fim, número 4, as crenças no nível de alma. Esse nível é tudo que uma pessoa é. Nesse caso, os programas são tirados do indivíduo como um todo, começando do chakra do coração para fora, ou seja, essa já se localiza na totalidade do indivíduo. Tá? Essas crenças são muito profundas, elas são de alma mesmo, ou seja, a sua alma ela é multidimensional, ela não vive só aqui, ela também vive em outros tempos e espaços, né? E em alguma outra existência, em algum destacamento da sua alma, ela pode ter absorvido algum tipo de crença, algum programa, algum modus operandi de desenvolver suas virtudes, e isso pode ter vindo para você. Então, quando você vem com uma crença de alma, que ela é tão profunda, ela acaba ficando em 2 ou mais níveis. Né? Geralmente, quando uma pessoa tem a crença em 2 ou mais níveis, por exemplo, genético, histórico e primário, é porque já é uma crença de alma, já é uma crença que está muito profunda. Então, 4 níveis de crenças. Vamos recapitular para ficar bem fixado? Primária ou central são as crenças dessa vida, desde a concepção até os dias de hoje. Elas ficam localizadas no lobo frontal do cérebro. Crenças genéticas estão localizadas no campo morfogenético, um campo de energia em torno do DNA da célula. São programas recebidos da sua genética, dos seus pais, avós, até 7 gerações. Crenças históricas são crenças que estão no seu campo áurico e elas vêm de uma ancestralidade mais antiga, de 7 gerações para trás, ou do próprio inconsciente coletivo. Crenças de alma são crenças muito profundas, geralmente se instalam quando estão em 2 ou mais níveis e elas estão na integridade, estão em tudo que você é. Amanhã a gente vai falar sobre o teste energético ou cinesiologia, que é uma forma, um testezinho que a gente tem para saber se a pessoa realmente tem essa crença no subconsciente, se ela tem essa crença em que nível que tá. O corpo responde, o corpo sempre fala a verdade. É impressionante esse teste. Então, mais uma vez eu peço que você compartilhe esse conteúdo, deixe aqui suas dúvidas e comentários e volta amanhã para saber como se faz o teste energético ou cinesiologia. Um grande beijo e até lá. Arro!